Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite da Sucesso, na pessoa do Fernando Misato. É sempre uma honra estar com vocês aqui, compartilhando sobre assuntos técnicos, e em especial esse que eu gosto muito e tenho vontade de discutir, de conversar, porque trabalhei muitos anos, trabalho ainda, com contratações, licitações e contratos. E essa medida provisória, ela chamou bastante a atenção, porque ela, de certa forma, flexibiliza muito as regras de licitação. Mas, enfim, vamos lá, vamos começar. Meu nome é Cristina Romaniuk Fontanelli, Eu tenho parceria com a Sucesso, trabalho na Bridge1, e estamos aqui hoje trazendo um pouquinho das providências que a medida provisória está propondo para novo tipo de contratação. Agora, o porquê dessa medida provisória e o porquê desta lei? Nós sabemos que a humanidade está passando por uma crise muito severa, que é a pandemia, calamidade pública, proliferação da doença, Covid-19, que é o vírus, o coronavírus, e que tem consequências irreparáveis na maioria das vezes. Então, para que possamos sair dessa situação, ou pelo menos contemporizar, amenizar, a administração pública tem muitas obrigações e atividades, dentre as quais providenciar contratações com celeridade, que sejam se preste ao papel, que cumpram o papel de realmente atender o maior bem da vida, que é o direito à vida e à saúde, mas dentro de uma certa legalidade, prudência acima de tudo. Prudência é a palavra de ordem, prudência. Por que prudência? Porque no afã de querer atender, de salvar vidas, propiciar condições em hospitais e clínicas e consultórios, pode até ser que algumas medidas, alguns passos legalmente obrigatórios e exigidos sejam relevados. E a gente sabe, a Constituição Federal, nossa Carta Magna, também prevê que a licitação, ampla concorrência é a regra. Qualquer coisa que fuja disso tem que ter bastante cuidado, bastante prudência, para que a gente não tenha problemas futuramente. Porque o fato de termos uma medida provisória que libera, que flexibiliza, que faz com que as compras sejam céleres e rápidas enfim, não quer dizer que o ordenador de despesas ou o administrador tenha um cheque em branco em mãos, absolutamente. Nós temos os nossos órgãos de controle, o Ministério Público no Brasil inteiro, e eu vou passar um materialzinho para vocês depois, vou deixar, o Fernando coloca no site, que tem alguns exemplos, isso é uma passada rápida no jornal, que tem problema, a Polícia Civil está investigando algumas aquisições com dispensa de licitação no Rio de Janeiro, Polícia Federal, Paraíba, existe a Lava Jato do coronavírus já, que é licitações superfaturadas, fora de regra, enfim. E a maioria das vezes, nem sempre, são atos de corrupção. Às vezes, é aquela ânsia de resolver o problema, de contratar com a rapidez que a situação requer, e alguns passos, algumas regras que são básicas, que podem trazer problemas futuramente, são relevadas, Mas nós temos hoje a legislação vigente para a contratação na administração pública. Temos a Lei 866, que é mais para a administração direta, fundações, autarquias. Temos a Lei das Estatais e Sociedade de Economia Mista, que é a 13.303. Temos também a Lei do Pregão. Ocorre que nenhuma dos instrumentos legais vigentes atende e contempla a necessidade atual. O principal fator, o pregão, o prazo dele, em que pese ser até menor que outras modalidades, da forma como ele está na legislação, 8 dias úteis só de publicidade é muito tempo. Existem demandas que 8 dias úteis já não pode ser que seja tarde. Então, precisava flexibilizar também o pregão. E a dispensa de licitação, tanto na 866 quanto na 13.303, ela tem lá no 24,
da 866 e 29 da 13303. Os seus incisos que falam em calamidade, emergência. Só que, na minha opinião e de outros juristas que eu acompanho, esse termo não contempla absolutamente. Por quê? Porque ambas vedam expressamente a prorrogação do contrato. Então, calamidade é previsível, 180 dias não pode ser prorrogada. Isso não existe. Claro que a vontade pessoal particular de cada um de nós é que isso acabe o quanto antes, mas nós não sabemos, tanto não sabemos que está tendo que ter uma legislação especial, e não só para isso. Quando eu falo na medida provisória em contratação, a medida provisória ela altera dispositivos da Lei 13.979 de fevereiro, para várias medidas que têm que ser tomadas com relação à pandemia. Aí a lei trata de isolamento, algumas operações que devem ser feitas ou não, mas o meu foco aqui é a contratação, por isso que eu não estou dando tanta ênfase, né, ao conteúdo total da lei. O que eu quero é alertar, e mais uma vez, palavra-chave, prudência. É a forma, o formato que essas dispensas de licitação serão instrumentalizadas, né? Então, como eu falei, nós temos a lei 866, 13303, 10520, que é a lei do pregão, e essas leis não estão revogadas, absolutamente. Mas, para contratações, observem bem, para contratações que tenham nexo com a pandemia, que precisem ser feitas para atender ditames, atender necessidades que a pandemia está trazendo, aí nós temos a 13979 com a sua medida provisória, que basicamente faz alteração nos itens de contratação. E ela serve para todos, então ela serve tanto para quem utiliza a 13303 quanto para quem utiliza a 8666. Tá? Por óbvio, né, que nem nos regulamentos internos, que a 13303 tem essa previsão. Poderia ser feito tudo, menos ultrapassar os 180 dias do inciso do artigo 29 de calamidade. Então, é a 926 que vai se aplicar. Muito bem. Agora, vamos ver o seguinte. O que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma medida provisória. Mais uma vez, gente, prudência. A medida provisória tem que ter aprovação, tá, nas casas competentes para tal. E essa medida provisória, ela flexibiliza muito a forma de contratação por dispensa. Digamos que, eu não acredito que vai ocorrer, mas digamos, é uma possibilidade que a medida provisória não seja aprovada ou expire o prazo. O que vamos explicar com os procedimentos que fulcramos nela? Claro, vai ter saída jurídica, né? Imagina, é uma pandemia, é tudo muito novo, é um reaprendizado diário. Mas se a gente puder preventivamente não chegar a essa situação, se puder, se possível, porque note bem, quando eu falo em minimizar efeitos não legais, tentar fazer as coisas da forma mais transparente possível, eu não estou dizendo em não atender uma necessidade que vai salvar vidas, que vai impedir que essa proliferação aumente em prol de uma legalidade, absolutamente. A própria medida já é dita como isso. Eu só estou dando um alerta, até pela vasta experiência com órgãos de controle e tudo mais, né? Então, essa medida provisória tem lá, por exemplo, no seu artigo 4º, parágrafo 3º. Isso tudo tem, está na lei, está na internet, não há necessidade de ficar passando para vocês, né? É só consultar, mas de qualquer forma eu a tenho que depois o Fernando passa, deixa no site gravadinho, quem quiser ver, né? Então, olha só o que diz o parágrafo 3º. Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o poder público suspenso, quando se tratar comprovadamente de ser a única fornecedora do bem a ser adquirido. Então, veja bem, a empresa está com um processo de inidoneidade, está impedida de participar dos processos, o prazo é até 2 anos, entretanto pode ser prorrogado. Como assim pode ser prorrogado? Caso essa inidoneidade envolva a devolução de valores retirados indevidamente dos cofres públicos, aí o que acontece? Enquanto não for ressarcido, não vai ser liberada a sua condição de não participação em licitação.
e a suspensa é até 2 anos até cumprir a penalidade que lhe foi imposta. Mas para chegar nesse ponto, para você, um fornecedor, uma empresa, ter uma penalidade dessa natureza, existe um processo administrativo, com todas as fases processuais, contraditório, ampla defesa, e lá foi comprovado exaustivamente que ocorreu o dano, ocorreu a não conformidade, ou enfim. E agora eu estou tendo a permissão de contratar com o poder público, mesmo tendo isso. Olhe a flexibilização que essa medida provisória está trazendo. Ah, mas é necessário? Sim, é necessário. Porque se realmente, eu sei que não é o caso, mas digamos que inventem lá, tem uma empresa que tenha um respirador, um ventilador pulmonar, sei lá, não é minha área, mas é que é inédita e aquele respirador, aquele ventilador vai fazer com que a pessoa consiga vencer a moléstia, a doença. Mas ela é a única que tem e ela está com uma inidoneidade declarada. O que você vai... Qual é o bem mais importante aqui que está em jogo? É a vida. Tudo bem, mas vamos fundamentar então. Vamos fazer uma instrução processual robusta que mais para frente, quando houver as auditorias, a turma do compliance, os órgãos públicos fiscalizadores, que seja básico, a pessoa, não, realmente foi feito isso porque não tinha outra alternativa. E a pessoa agiu corretamente, o ordenador de despesas, o administrador público agiu corretamente, em detrimento ao maior bem a ser tutelado, que é a vida. Então, releva-se esse da legalidade. Mas veja, é uma exceção da exceção da exceção. E como tal, muita documentação para comprovar. Tá? Então, isso é uma coisa assim que tem que ser muito... eu sei, os quadros estão reduzidos, o pessoal está em isolamento, mas faz. E ato contínuo, se não der para fazer antes, instrua o processo, escreve, tira fotografia, põe matéria, põe o que for necessário para que fique exaustivamente comprovado que era a única alternativa possível naquele momento. Artigo 4A. Olha só a novidade. A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere, ou a dispensa, não se restringe a equipamentos novos. A lei de licitações atual e as todas, né, exigem equipamentos novos. Que novidade, não? Mas é perfeitamente normal, com o acréscimo de internações hospitalares, da proliferação da doença, a necessidade de leitos de UTI, de equipar esses hospitais de campanha é muito rápida. Como que eu vou fazer isso se eu não vou aceitar equipamento usado? A iniciativa privada pode participar e prover a administração daquilo que ela precisa no momento. Tá, então pode sim, eu acho que o legislador foi muito assertivo. Entretanto, as condições de garantia, usabilidade, têm que ser dadas por esse fornecedor. Porque senão também não justifica você comprar sucata que não vai atender em nada, né? O artigo 4B da medida provisória, tá? Esse aqui é uma medida provisória, o 4B principalmente, que é a contratação por presunção, presumibilidade. Então, quando você está fazendo, quando o administrador está contratando, está efetivando aquela contratação, o que ele está presumindo? Que existe a ocorrência de uma situação de emergência, que aquela emergência necessita de um pronto atendimento, tá? Que o não atendimento coloca em risco segurança de pessoas, de obras, de serviços, de equipamentos, de outros bens públicos e particulares, e que a limitação daquela contratação que eu estou fazendo, ela se limita à parcela necessária para atender à situação de emergência. Simples. Digamos que agora, não sei porque, zerou todo o estoque de máscaras. Máscara é imprescindível, né? E o administrador precisa comprar, precisa suprir os hospitais, os pacientes, porque o paciente, desde a hora que ele entra, ele já tem que estar com a máscara, ele não pode estar naquele ambiente sem a máscara. O que a administração faz? Ela contrata, ela faz a dispensa, tá, por aquele período, que dê lá uns 20, 30 dias para suprir, e ato contínuo já instrumentaliza o processo de pregão eletrônico, preferencialmente, né, porque o pregão presencial, apesar que a flexibilização ela prevê presencial ou eletrônico,
Por questões de isolamento, de evitar a proliferação, o eletrônico é o mais recomendável. Claro, se impossível for e muito bem justificado, faz o presencial. Aí ela atende aquela necessidade e providencia então o pregão para suprir o restante por um período X. O contrato pode ir até 180 dias, né? Então, a intenção da norma é clara, tá? Para a efetivação de uma dispensa de licitação, uma dispensa, é necessário que tenha a presunção absoluta da emergência. Tá? Caso contrário, caso qualquer outra alternativa pudesse ser utilizada sem colocar em risco vida e saúde de pessoas, bens e outros, tá? E ficar comprovado, terá auditoria futura, terá responsabilização, terão consequências. Então, mais uma vez, prudência. Ah, mas era presumível, ok, podia até ser. Todos os fatos e as evidências naquele momento estavam levando aquela contratação era emergência absoluta, mas fundamenta, fotografa, escreve, faz uma instrução processual e deixa guardadinha. Não custa nada. Eu acho que, acima de tudo, o que você está utilizando, né, para fazer essa contratação é o quê? É dinheiro público. E o dinheiro público é algo que tem que ser respeitado e muito. Artigo 4G, tá? Esse que eu falei do pregão. Então, no caso da modalidade de pregão eletrônico ou presencial, né, cujo objeto seja aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência, os prazos serão reduzidos pela metade. Então, no lugar de 8, são 4 dias. Quando o prazo for, por exemplo, 3 dias, a metade é 1,5, vem para baixo. Então, fica 1 dia para uma impugnação ou um recurso. Então, aí o recurso, ele só tem efeito devolutivo, tá? Ele não suspende o processo, tá? Então, como eu disse, o prazo já melhorou bastante, se você der celeridade, né, porque a maior parte do que está sendo adquirido é comum, vamos combinar, por enquanto não tem nada de maravilhoso que tenha saído que seja solução, né, ou pelo menos eu não sou a especialista no assunto. Eu acho que o pregão pode se aplicar à maioria dos casos, a maioria. Tá? Artigo 4H, aí é que vem a grande diferença, tá? Os contratos derivados desta lei podem ser prorrogados por igual período e assim sucessivamente enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública. Essa que é a diferença, né, da legislação atual vigente. O que talvez, né, até aproveitando a deixa, nós estamos com uma nova lei que dentro em breve vai substituir a 8666. E essa lei já passou na primeira aprovação, está seguindo o seu curso natural. Claro, não era previsível uma situação dessa que chegasse ao alcance da legislação também estar antenada e pareada. Mas agora aconteceu e a lei não foi ainda para a versão final sancionada. Será que não é hora de pensar já num capítulo à parte? Não que agora vai ser constante, não, mas para não ter que ter esse tipo de legislação específica para tratar de um tema que já deveria estar lá num capítulo, num artigo, enfim, que você simplesmente consultasse o instrumento legislativo e fosse transparente, tá? Enfim, fica para pensar, né? Artigo 4I. Para os contratos, tá, que são derivados da medida provisória 926, os acréscimos e supressões que o fornecedor, o contratado, é obrigado a aceitar, ele pode chegar a 50%. Na atual legislação é 25%. Ah, mas então tá tranquilo, eu tenho um monte de contrato aqui que eu tenho máscara, então é só fazer o aumento, né, para 50% e pronto, nem vou usar o novo. Não, negativo. Veja bem, para os contratos decorrentes dos procedimentos. Então, se o contrato ele vem da 926, ok, esse é 50%. Ah, mas eu tenho esse aqui é da 866, então esse é 25%. Se espera terminar, esvazia esse, vai providenciando outro para substituir. Aí faz o outro dentro
da nova legislação sobre a ética atual, e daí esse sim é 50%. Muito cuidado, tá? Suprimento de fundos. Suprimento de fundos é aquela comprinha rápida que é feita com cartão. Aqui também existe uma previsão na medida provisória e o valor dela também aumentou, se eu não estou enganado é o valor do antigo convite, lá, do convite da 866, né? Mas é outro artifício também que tem que ser usado com muita cautela, porque nós temos a medida, já temos assim a dispensa tutelada pela medida provisória, né? O pregão com prazo reduzido. Vamos imaginar o que é que necessitaria, assim, qual empresa, ainda mais nessa atual conjuntura de comoção, de união, não aceitaria deixar para receber ali 2, 3, 4 dias? Por que precisaria ser com o suprimento de fundos? Óbvio, se não tiver outra alternativa, utilize-se, mas mesmo sendo um processo simplificadíssimo, instrua e explique por que não houve tempo hábil para instrumentalizar um processo tradicional. Conselho, prudência. Então, o que a gente conclui? Que a emergência, ela tem que existir, tá? Não podemos fabricar uma emergência. E também não vamos esquecer que a medida provisória está aí, a lei está aí, mas a 866 está lá, o Código Penal está lá. O que diz o nosso artigo 89 da 866? Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei. A lei que tem que usar é essa 926, tá? Ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à exigibilidade. Pena, detenção de 3 a 5 anos e multa. E na mesma pena incorre comprovadamente aquele que contribuiu, né, concorreu para a consumação da ilegalidade. Artigo 312 do Código Penal nosso, crimes, esse capítulo ele fala de crimes contra a administração, especificamente o peculato. O que diz o peculato? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Você tem a contratação que você está fazendo, você tem o bem. Se ele não se aplica ao atendimento da emergência e é apenas uma brecha para fazer um desvio, talvez esse artigo se encaixe perfeitamente. O que nós temos que evitar também? Superfaturamento. É natural, infelizmente é natural, não devia ser, mas a prática nos mostra que quando os produtos ficam com uma procura maior, aí os preços vão lá em cima. Então a administração tem que fazer uma boa pesquisa de preços e tem como fazer essa pesquisa e tem até como negociar no sentido de falar, olha fornecedora, você da minha pesquisa é o menor preço, entretanto veja bem, isso aqui há tantos dias, meses atrás custava X, agora Y, como que eu vou compor isso? Negociação, corpo a corpo. Tudo bem, eu posso pagar porque a medida diz que eu posso, mas eu não tenho direito de superfaturar, de tirar mais dinheiro do cofre público do que o necessário. E você sabe por quê? Que amanhã ou depois, tomara que não, mas pode faltar dinheiro. E pode faltar dinheiro para comprar o quê? Para comprar um respirador, para providenciar um leito de UTI, e aí vai faltar para as pessoas, vai faltar para a população. Por conta de quê? Por conta de corrupção? Não, acho que nós não merecemos, o país não merece, ninguém merece. E o ordenador, se não tomar cuidado, não verificar direitinho as bases do que assina, aquela presunção da necessidade, discernimento. E eu, né, nesses meus quase 40 anos aí de vida profissional, 30 dos quais foram dentro de empresa pública, estatal, mais de uma inclusive. Eu sei que tem muita gente boa dentro dessas empresas e que a honestidade está lá, que as pessoas querem fazer as coisas da forma correta. Existe, claro, não vou dizer que não, existe caso de corrupção, isso aí a gente tem acompanhado na mídia, né? Mas às vezes por ingenuidade ou por ansiedade, esquece que esse dinheiro não é seu, é do povo, é meu e é teu em outra posição, sociedade. Então, qualquer ato ilícito que for feito por conta
de uma emergência fabricada ou por conta de uma interpretação indevida da medida provisória, vai ser sim auditado, responsabilizado e terá todas as consequências que a lei prevê. Isso é um fato. Nós estamos diante de uma imprevisibilidade. Isso é uma verdade. Só que a administração não pode sequer cogitar a possibilidade da crise dar motivação à contratação sem critérios ou, pior, com objetivos diversos à real necessidade. Tá? Para isso, uma coisa que fantástica, publicação. A medida provisória prevê, a lei prevê, que todas as contratações devem ser publicadas no site lá da empresa, do órgão, ou ainda no portal, ou para quem não tem, no diário. Agora, veja bem, quando o administrador for fazer uma publicação no portal, faz direitinho. Faz uma publicação transparente e outra fácil de localizar, porque como nós estamos estudando, a equipe está muito debruçada em cima da inovação legislativa, a gente sente dificuldade quando você quer consultar os portais. Primeiro que não há uma uniformização. Cada portal, em que pese, às vezes no mesmo estado, enfim, não há uma uniformização. Quando você consegue encontrar informação, principalmente de licitação, de dispensa, é uma loucura, você tem que preencher alguns portais, é claro, eu não vou generalizar, mas você tem que procurar em vários caminhos. E quando você chega lá, o meu primeiro slide desse material que eu vou passar para vocês, por intermédio do Fernando, é bem isso. É um portal que você chega lá, quando chegou lá, gastou com medicamento 140 e poucos mil. Quem é o fornecedor? Qual é o medicamento? Qual a justificativa? Cadê a instrução? O portal tem que permitir, inclusive, anexar arquivos com as aprovações devidas. Então, quando a gente fala em publicidade, em sítio, portal, por favor, publicidade, não algo com aparência de. Porque hoje em dia a população não está mais deixando de lado, relevando. Até porque estamos todos sentindo a dificuldade, né, de não ter verba pública para outras necessidades. Tá? E o Diário Oficial, por que não? O Diário Oficial é uma ferramenta que não pode de forma nenhuma ser desprezada. Por mais que a legislação permita, coloca lá. E melhor ainda, exemplo, eu não me vi a memória, acho que é Minas, eles colocam lá uma aba, acho que, se eu não me engano, na Controladoria Geral do Estado, onde estão todas as dispensas de licitação e os pregões que estão sendo feitos por conta da exceção que está sendo ora proporcionada. Por que não seguir? Bons exemplos têm que ser seguidos, né? O que mais que a gente podia falar? Então, conclusão. Mais uma vez, palavra, prudência. O objeto da contratação é ao atendimento da emergência, adequação da contratação essencial ou correlata para aquela situação que se presume ser emergencial, priorizar a pesquisa de preços sempre, negociar, buscar o melhor valor, tá? Justificar exaustivamente a escolha da contratada. E o mais importante, publicidade. E sabe por quê? Porque muitas vidas podem ser perdidas por desvios de recursos se não houver controle sobre as compras públicas. Mais um aspecto, o tempo está correndo muito rápido. Esse assunto é tão assim, emocionante que a gente precisaria ter muito mais tempo para poder falar a respeito dele, tá? Mas aí com relação ao desequilíbrio econômico financeiro, tá? Como que nós vamos fazer? Vocês já deram uma imaginada o que vai ter de ação depois que passar a crise ou até durante? Porque as empresas, elas estão tendo que cumprir condições pactuadas lá atrás, 3, 4, 5, 6 meses atrás, semana atrás, com o mesmo valor. Então a gente observa o que está acontecendo com a crise mundial. A moeda norte-americana, enfim, é uma crise generalizada. Como que esse fornecedor, esse particular, vai conseguir ter a prestação de serviços ou a entrega do material, do insumo, do equipamento, se ele não tiver um reequilíbrio econômico?
É muito difícil. Agora, por outro lado, a administração pública também está sofrendo com isso. Por que ela está sofrendo? Porque está tudo parado. Isolamento, o dinheiro não está girando. Então, cada caso vai ter que ser tratado de uma forma diversa. O que vai acontecer, nós não sabemos ainda. Cada caso vai ter, talvez, novas legislações. Enfim, nós não sabemos ainda aonde que vai derivar isso daí. Agora, a prudência e a razoabilidade tem que ser para os dois lados. Não dá para você querer, reequilibrar o teu contrato com o preço que realmente é justo e a administração pública, por outro lado, se desequilibrar totalmente. É reequilíbrio de ambas as partes, né? Esse material... Ah, tá. Uma coisa que eu queria também deixar para vocês é assim. Nós temos o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, lá no site deles, eles têm perguntas, né? Eles fizeram em formato de questionário, né? Algumas dúvidas que às vezes o administrador pode ter. Eu estou precisando fazer tal coisa. Procura, entra nesse questionário, é um material de excelente qualidade, ele pode nortear muito, né, a tomada de decisão, ou a não tomada, talvez, por que não, né? E aqui, eu estou falando do Paraná, mas isso o Brasil inteiro tem essa... eu estou sentindo Minas, Goiás, Espírito Santo, São Paulo, tá? Ou é a Procuradoria-Geral do Estado, ou são os tribunais, o Ministério Público. A nossa Procuradoria-Geral do Estado aqui no Paraná, também no site www.pge.gov.br, né? Tem lá o parecer referencial número 1. É um material de excelente qualidade também, muito bem escrito, muito bem tratado pelos nossos procuradores, que pode dar um norte bem importante para evitar que a legislação seja confundida ou passada por cima de regramento básico e todos tenhamos problemas mais para frente. Então, isso aí são duas coisas que a gente gostaria de deixar para vocês, né? E, por fim, né, no material também tem, mas tanto eu quanto o Fernando estamos à inteira disposição, tá? O meu WhatsApp está à disposição, telefone 41 99107 7440. Qualquer dúvida, se quiser um aprofundamento maior no tema, no assunto, eu tenho muito interesse, principalmente como sociedade, como pessoa comum também, porque dinheiro público é algo que é um bem muito precioso, muito precioso. Então, cada ação que envolva o dinheiro público tem que ter prudência. Então é isso, gostaria de falar muito mais, mas o meu tempo permitido foi esse. Agradeço a todos e espero que as contratações sejam realmente em prol para aquilo que se destinam, dentro da legalidade e sejam eficientes, que logo, logo a gente possa sair dessa crise aí